ontem nós provamos que a Polícia Civil e a Polícia Militar são capazes de combater, sim, o crime. Nós demos banho nesses vagabundos. Tiramos onda, apesar da perda dos colegas. Mas nós tiramos onda. Então, vocês que têm contato com o Donald Trump, pessoas que estão nos Estados Unidos lá, né, de direita, peçam para Donald Trump que construa um hospital para a Polícia Civil e reforme o hospital da Polícia Militar. Fazendo isso, vai ser dado um ânimo, mais um ânimo de guerra, de guerrear para os policiais, que os senhores não têm ideia. Você acha que a bandidagem é páreo para a polícia do Rio de Janeiro? Não é, camarada, não existe. É bandido superior ao Estado. O que existe é um Estado leniente com crime. Não precisa de americano vir para cá para intervir. Pior do que o Rio de Janeiro era o El Salvador. Lá era 100% tudo tomado. Entrou um presidente que não era corrupto, não era... Chegou lá mesmo, acabou a brincadeira. Não precisou americano, não precisou ONU. Pelo contrário, a ONU foi lá para dizer que ele era um homem mau. Esses vagabundos da ONU, que eu nunca vi tanto vagabundo como essa tal de ONU. A ONU foi o primeiro órgão a chegar lá e dizer que ele estava maltratando a bandidagem. E a nossa Rede Globo, esses meios de comunicações abertos aqui, chamando ele de ditadorzinho do bem. Ele, tá bom, sou ditador do bem, mas acabou a vagabundagem. Então não precisa, cara. Se o STF não vier atrapalhar, o Lula não atrapalhar, e o Diaba 4 não atrapalhar, e deixar a polícia trabalhar, a polícia com 3 operações manda cada macaco pro seu galho, pô. É realidade. Não precisa, cara. Então não tem justificativo o americano, pô, eu vou lá ajudar porque é bandido demais. Ontem teve um confronto, não foi guerra, foi um confronto pesado, a polícia é muito pesada, mas não teve helicóptero, não teve artilharia, não teve aviação, não teve nada disso. Só que a polícia chegou junto na pancadaria. Se a polícia continua, meu irmão, está um inferno formado, mas não para a população, mas para a bandidagem. E se entra o Corpo de Forças Navais para ajudar, os comandos, só que o presidente não quer, pô, entendeu? Então, tecnicamente, em termos de poder de combate, não precisa. O Brasil tem quase 300 helicópteros. É só o filho da égua da autoridade política liberar. A gente tem quase 300 helicópteros, cara. Só Super Puma agora são 50 helicópteros de médio porte para grande porte. São quase 60 helicópteros. Só Black Hawk, a Força Aérea tem 18. Deve ter chegado mais uns 10 aí, 12 que estão comprando. Entendeu? A Força de Helicóptero do Brasil, da Marinha, Exército, Força Aérea, PRF, é para dar de pau. Então, não faz porque não quer, não é porque não tem material. Primeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, se deixar trabalhar, não ficar essa jornalistazinha militante, prende o governador. Jornalista não é autoridade para prender ninguém. Então, governador, fica frio que essa daí jogou conversa fora. Tá bom? Então, a ONU não pode fazer certas coisas, o presidente Trump não vai fazer, que ele não é idiota, ele sabe, pô, isso aí está muito fora. E não tem nada a ver, tá, meu amigo Hélio? Comparar o Irã, Israel, um traficante do Rio de Janeiro, muitos deles militantes do Comando Vermelho, patrocinado pelo PT, PCdoB, pelo PV, pela porra do PSOL, que ontem, como o Batata falou, estavam saindo na porrada aqui para defender os traficantes. Eu estou aqui em Brasília agora. Hoje eu fui visitar lá o Congresso e os deputados. O que é que acontece, viu? Já tocando um pouquinho no assunto aí, já que o Batata falou. Eu visitei o Zuco, visitei o Farru, fui em vários locais. Fui no Nicolete. Visitei um bocado de gente, cara. Não, todo mundo, camarada, o governador foi todo mundo. O governador foi extremamente eficaz. Somente uma minoriazinha de militantes e do pessoal do PSOL e do PT pegou os traficantes, meu irmão. É isso que está acontecendo. O Brasil não está contra o governo. O Trump não vai se meter por causa disso aí. É muito pouco para os Estados Unidos e muito problema, como o Túlio falou, para bancar. Entendeu? Porque depois que entrar, fica difícil sair. E o Brasil não é Cuba nem o Haiti, cara. O Brasil é gigante demais. A economia com o Brasil e os Estados Unidos são bilhões e bilhões e bilhões. E é uma questão de políticos, não é nem de políticos e ideologias. Trocou esses caras, trocou a ideologia, tudo volta ao normal. E o Trump pode ajudar? Pode. Ele pode ajudar com a inteligência, ele pode fornecer material, como o Túlio falou, de repente ele pode ajudar com munição, com fuzis compatíveis, né? Ele pode ajudar com inteligência, com material eletrônico. Aí ele pode, depende do governador solicitar. Quanto ao que o Vilas Boas falou aí, né, cara? Do governo federal, eu não ajudei quem não pediu. Vagabundagem, vagabundagem. Porque o governo tem um Estado maior. A gente pode chamar de ministério, pode chamar, tem um Estado maior. Tem a Polícia Federal, tem a BIM, tem o GSI. Esses caras não estão trabalhando, pô. Então o Lula tá lá de sacanagem viajando com a Janja,
E o SNI, o GSI, essa porra toda aí tá assim, ó. Ah, pô, o jogo do Fla-Flu está bom. Então o Lula não tem reunião com o GSI, com a PF, com o comando do Exército, não tem com ninguém para dizer, ó, tá pegando tudo, essa porra aqui vai pegar. A gente tem que entrar, porque senão o Cláudio Castro vai sobrar para ele e para a Polícia do Estado. A gente tem que chegar lá, não, deixa ele se fuder, porque ele não é do nosso partido e ele não tá fechando com a gente. Aí vai dar tudo errado, a gente bota a culpa nele, chama essa tal de Bergman para pedir prisão, militante soltando pombinho, bota todo mundo lá, os cadáveres lá, que estavam fazendo striptease dentro da mata, programamos a guerra, só que deu tudo errado, pô. Como eu falei, o tiro saiu pela culatra, o povo tá vibrando, o Brasil todinho, não tem uma rede social, tem um tal de Mídia Ninja, 247, ele pau, comentar lá, a galera tá de pau, porra nenhuma. Vou pedir de novo, o povo do Rio tem que se reunir, e lá em Copacabana, por vocês, pelo Rio de Janeiro, faça uma manifestação pelo Estado, pela família, pela libertação do narcotráfico, pela polícia militar, pela polícia civil, pela Secretaria de Segurança, ajudem a polícia a mostrar que vocês estão do lado dele, porque ficar só o governador sozinho, vocês o governador tá certo. Quando é pra show da Madonna, da porra toda, lá fica milhões. Vamos lá por vocês. Ô Bia Aragão, mexe esse negócio aí, Bia Aragão. Marta Serra, os veteranos da Brigada, das Forças Especiais aí, os veteranos do PQD, façam uma reunião entre vocês aí e reúnam e façam uma manifestação pacífica em favor do governador, da polícia e da liberdade do carioca. Não é só tapar o boneco para dizer assim, governador, cumpre a missão que nós estamos com o senhor. E eu acredito que o STF não vai intervir. Ele não vai comprar essa batata podre, batata quente, que o Lula quer empurrar neles de novo. No final, quem se arrebenta é o STF. Então, por isso que eu falei, eu confio que o STF fala assim mesmo, peraí, os caras não pegou nenhum santinho, não, só tinha alma cebosa. Então é o seguinte, vamos deixar a polícia trabalhar. Se a porrada comer, acabou o tráfico, pô. Acabou o tráfico. Se deixar levar o tráfico, porra, ninguém manda em nada aqui mesmo, então sou eu que mando. Isso que aconteceu. E quanto aos Estados Unidos, não vai se meter. Quanto a essa intervenção aqui, vai se meter quanto à política internacional do seu Lula com Maduro, Petro, Foro de São Paulo, comunismo, essa porra. São coisas diferentes, tá bom? O narcotráfico, ele vai ficar olhando ali e ele sabe que aqui tem poder militar de sobra para combater grupo de garotos com fuzis, traficantes com fuzil, maconheiro com fuzil, militante velho da esquerda, universitário fudido no meio da bandidagem. Isso não é exército. Isso é uma cambada de pessoas que sabem que não tem punição. Mas quando a porrada comer, some todo mundo. Eu duvido se o BOPE entrar hoje lá de novo, a polícia, se vai ter 1.200 enfrentando. Não vai ter mais. Batata, não vão retalhar, que eles não são burros. Porque todo o Brasil, 99,9%, está contra esses traficantes. Somente um ou outro jornalismozinho ali, militantezinho, que está tentando soltar, mas não convenceu ninguém. Nem eles mesmos se convencem da vagabundagem do que eles são. Isso que é a realidade. Rapaziada, agora que o Cláudio Castro entrou em alta, muita gente começou a dizer que ele pode ser o próximo Bukele, Nair Bukele. E ele tem uma fala icônica que fala sobre o Brasil. Se você não viu isso ainda, Mano Walter vai passar aqui pra você. Eu quero que você preste muita atenção na fala dele, que a gente vai repercutir aqui, e principalmente o que é dito no final dessa fala sobre o Brasil. Mano Walter. Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No, si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Que lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Yo creo. Entendeu, rapaziada? Entendeu por que não acontece no Canadá, nos Estados Unidos, se resolveu, né, em parte, no México, na Colômbia,
né? Quem viu Narcos aqui sabe como é que era a situação lá na época de Pablo Escobar e dos cartéis. E no Brasil, quando que isso não se resolve? Quando a gente tem políticos envolvidos. Não faltam informações, notícias na mídia, em todo lugar, você entendendo que tem político representando essas facções lá dentro. Eles são eleitos pela facção porque eles são bancados por elas. Então eles conseguem fazer a sua campanha. Eles conseguem o apoio do Estado. Aliás, eles conseguem o apoio dessas facções para assumir postos do Estado. E você não tem como competir com isso, porque essas regiões, a gente inclusive repercutiu isso aqui no nosso programa de segunda-feira, você precisa aí de 30, 40, 50 mil votos para virar um deputado aqui no Rio de Janeiro. 30 se for um partido bom, 50 se for um partido ruim. Pega os membros de facção, as favelas que são faccionadas. Ah, essa é da facção tal, essa é da facção tal, essa é da milícia. Aquelas pessoas elegem muita gente se quiser. Das duas, uma. Você pode ser cria desse lugar, bancado por um faccionado, por um grupo de facção, para que você se torne o próximo político, o próximo juiz, desembargador. Você vai ser bancado. Isso existe. O PCC faz isso há um bom tempo e está sendo muito bem sucedido com relação a isso. Então você pode estar vindo da própria facção, dessa raiz, ou você pode querer se aproveitar disso. Digamos que amanhã eu queira ganhar para deputado. Se eu faço toda uma campanha baseada na libertação desses faccionados da cadeia, se eu faço leis baseadas no afrouxamento do confronto para com essas facções, quem que eles vão mandar votar lá dentro? Vota no Eric, pô. Eric Lobo. Porque se ele entrar, ele vai ajudar e mobilizar pessoas para acabar com essas leis aqui dentro. E aí, se eu quero ser eleito, eu faço isso. E é assim que a gente não resolve. E eu não vou só entrar naquela de, mas o Lula está envolvido. Eu não quero nem entrar nessa seara. Quantos políticos será nesse Brasil, no Congresso, nas nossas assembleias estaduais, federais, não estão envolvidos com essas facções? Júlio, você concorda com a fala do Bukele? E acha também que o Brasil está desse jeito? Bom, não é uma questão de achar, tem muitas notícias sobre isso, mas elas são pontuais. Dizer que isso aí é 20%, 30%, tá vindo de mim, mas eu queria te ouvir. Bem, Eric, como o Bukele, ele começou com 2 pontos principais. O primeiro foi quando virou presidente e tinha apoio populacional massivo. Toda a população estava com ele. E segundo, foi quando ele tomou o segundo passo e combateu a justiça corrupta do seu país. Esses foram os 2 primeiros passos do governo Nayib Bukele. Primeiro, a comoção popular. E segundo, tirar os corruptos da máquina pública. Foi assim que ele conseguiu o sucesso que é hoje El Salvador. Mais seguro do que a Suíça. E quem está dizendo isso são os canais de notícia e não eu. Não sou eu que estou falando. Por incrível que pareça, eu não sou muito inteligente, mas tenho uma boa memória. Tudo que eu leio, eu guardo bastante. Então, agora falando sobre essa pegada que o Coptúlio e o Carcará muito bem salientaram, também concordo que não haverá nenhum tipo de invasão, né, de soldados americanos aqui no Brasil. Porém, seria muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo, insumos principais para o combate ao narcotráfico que carece, né, os agentes públicos aqui do governo do Estado. E isso poderia ser fornecido pelos Estados Unidos, sim. Estamos falando de proteção balística, capacete para todos os operadores de boa qualidade e de nível balístico complacente, coletes balísticos modernos, de última geração, leves, que facilitam a movimentação do operador, munição, armamento, como o Coptúlio falou, equipamentos termais para a observação ou até mesmo o ataque noturno, equipamentos de visão noturna, softwares para você conseguir, né, saber o que está rolando, todos os telefones celulares do local. Então isso é uma tecnologia que carece as forças de segurança do Estado, mas carece por o governo federal não repassar
né, nenhum tipo de recurso para tal. Deixam as forças de segurança à míngua o tempo todo para que isso tente ruir a segurança pública. Mas com esses equipamentos, né, com o advento de mais munição, armamentos novos, com certeza a Polícia do Rio e alguns apoios, talvez, num possível GLO das Forças Armadas, com certeza absoluta seria resolvido grande parte, não totalmente, mas grande parte, eu digo talvez em 80% a 90%, do problema da violência urbana no Rio de Janeiro. Ninguém aqui está querendo elaborar uma mágica qualquer e dizer que vai acabar o tráfico de drogas. Pô, se você levar isso em conta, os Estados Unidos, o Japão e o Canadá também possuem tráfico de drogas. Porém, você não vê nenhum dano colateral, nenhum efeito colateral de violência, nenhuma morte ou pouquíssimas mortes relacionadas a esse tema no mundo afora. Então, sim, eu acredito nas forças aqui do Rio de Janeiro, porém, com auxílio de recursos. Recursos esses que podem ser em dinheiro ou recursos esses que podem ser por apoio de outros países, em material balístico, viaturas decentes, munição e muitas armas novas. Assim poderemos combater à altura o tráfico de drogas, que deixou de ser tráfico de drogas e se transformou no narcoterror. Cop Túlio. A língua aqui está coçando para falar. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui para os senhores que instrutores policiais do BOP e da CORE aqui do Rio de Janeiro são instrutores das Forças Especiais Americanas. Vários policiais da CORE vão aos Estados Unidos dar curso para a SWAT, para os Navy SEALs e para os Marines. Então eu acredito que nós temos mais que ensinar do que aprender com os americanos. Enquanto eu ouvi aqui o relato do Júlio e do Carcará e do comandante Vilas Boas, me veio uma modéstia à parte, excelentíssima ideia. Mr. Donald Trump, Sr. Trump, POTUS, President of the United States of America, não manda arma, não manda carro. Construa um hospital para o policial civil do estado do Rio de Janeiro. Reforme o hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que está caindo aos pedaços, apesar do esforço dos médicos honrados que lá trabalham. Faça isso. Construa e mantenha um belíssimo hospital para as polícias cariocas. Só fazendo isso já vai ser de uma ajuda tremenda, né? Porque está mais do que... Ontem, nós provamos que a Polícia Civil e a Polícia Militar são capazes de combater, sim, o crime. Nós demos banho nesses vagabundos. Tiramos onda, apesar da perda dos colegas. Mas nós tiramos onda. Então, vocês que têm contato com o Donald Trump, pessoas que estão nos Estados Unidos lá, né, de direita, peçam para Donald Trump que construa um hospital para a Polícia Civil e reforme o hospital da Polícia Militar. Fazendo isso, vai ser dado um ânimo, mais um ânimo de guerra, de guerrear para os policiais, que os senhores não têm ideia. Estabeleço também um prêmio para os policiais civis do Rio de Janeiro. Não precisamos de ajuda humana e nem de muita ajuda bélica. Precisamos de apoio, somente isso. E, agora, dando uma viajada também, eu queria muito que o relator aí, o fiscalizador dessa operação de ontem, fosse o ministro do STF, Fux. Não o Careca, porque o Fux já precisou da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu atuei caçando as pessoas que levaram o terror para a família dele, e ele sabe o valor que nós, policiais civis e militares do Rio de Janeiro, temos. Então, quisera eu que fosse o Fux o responsável por essa parte aí do Rio de Janeiro. Eric, contigo agora. Obrigado, Cop. Carcará, a palavra está com você. Eu também queria que fosse o Fux, camarada Cop. Porém, já foi escolhido, né? E a minha fé e meu pensamento aqui que o STF não vai mais entrar em furada por causa de Lula, PT. Chega de ir que a gente chama de ir pro barro com esses caras. Quanto a consertar o hospital, vou mandar mensagem para duas autoridades brasileiras. Primeiro, duas personalidades. Whindersson Nunes. Porra, tu tá com trauma psicológico do caralho, cara. Só vez tu vai pro tratamento. Porra, quer fazer uma coisa grandiosa perante Deus, perante a sua família, o país. Tu tem dinheiro pra caralho. No lugar de ficar limpando esse esgoto aí que tu falou que ia limpar um rio aí, conserta o hospital da Polícia Civil, porra, do Rio de Janeiro. Escolhe um local lá. Luciano Hang. Junta os empresários, mega empresários aí, bilionários, que ajudam a Polícia do Rio de Janeiro, pô. Espera pelo Lula, não. Agora lá pra fora, Maurício Galante, tu que é vereador no Texas, cara, fechamento aí do Trump e do governador.
Se quiser ajudar, pede pro governador dar uma moral aí pro Trump aí, dá um alô pra ele escutar aí o Túlio, tá? Mas não precisa chegar nesse nível. O Whindersson Nunes tem moral para juntar todos esses influencers aí, o Pablo Marçal, tu que levou uma cadeirada aí daquele cara lá, meu irmão, chega junto aí, faz o movimento e ajuda a polícia do Rio de Janeiro, pô. Tamo junto, Brasil! Carcará. Vilas Boas, seu comentário aí sobre essa questão, Bukele, e como é que você enxerga toda essa situação aí e o envolvimento político dessas facções e nessas facções. Érico, o Bukele falou o óbvio, né, cara? Não tem... Falou, ganhou dimensão porque ele é o presidente de uma nação que está colocando os pingos nos jotas, né, como a gente costuma dizer. Só que isso aí toma uma repercussão maior, mas ele falou que é o óbvio, né? Que a gente sabe que o crime está aqui dentro, né? Se a gente fosse transladar isso pro mundo cinematográfico, os filmes Tropa de Elite aí, pô, que foram um tiro que saíram pela culatra, como o Carcará bem colocou anteriormente, mas eles já contavam essa narrativa, né, esse enredo, né? Era basicamente sobre isso, que a gente sabe. As dimensões disso só foram subindo, né? Era o governo municipal, depois a esfera foi para o estadual, e hoje ela está no federal, né? Então, quando a gente vê aí essa alma cebosa aí de Oruan, essa traste aí, dizendo que vai ser candidato, ele vai ganhar qualquer coisa, cara. E é isso mesmo. Essa é a tática, não, é a estratégia desse movimento de dominar tudo, né? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, tomando conta dos espaços. Anteriormente, eles entendiam que era só o bandidinho de esquina. Então, o bandido, as facções criminosas, elas precisam tomar espaço. Seja o espaço físico, né, da dimensão física das favelas, dos controles, das bocas, das entradas e saídas do Rio de Janeiro, que são essas onde eles queimam esses ônibus e tomam o controle do espaço físico, seja do espaço onde a coisa acontece. Seja por interferência direta, colocando representantes, seus vereadores, deputados estaduais, deputados federais e outros níveis acima, ou colocando isso dentro de uma narrativa, que eles ou vão pagando pela força da dimensão informacional, que a gente comentou anteriormente, ou pela força do dinheiro. E assim eles vão crescendo. Basta lembrar aqui, se a gente for traçar um paralelo de um movimento terrorista que acontece no mundo, que é o Hezbollah, né? Lá do sul do Líbano, que está sempre em contato, que a gente está sempre nas mídias. O que é o Hezbollah, além de um grupo terrorista? É um grupo que saiu do nível terrorista e foi para o braço político. Então, hoje ele se miscui, nível político e nível de guerrilha, e com o seu exército. Ou seja, está tudo dominado, literalmente. Eles estão atuando em praticamente todas as expressões que a gente chama do poder nacional. Na política, na econômica, na militar, na científico-tecnológica e na psicossocial, que é o que mais importante, onde a gente vê esse narcoativismo dessa mídia torta, enviesada do mundo acadêmico, batendo palma para o que a gente está acontecendo no Brasil. E onde tudo se encontra? A história está toda junta, cara. Da onde surgiu o Comando Vermelho, se a gente der um passo atrás para lembrar? Da mistura de criminosos comuns com criminosos que eram de movimentos de esquerda no complexo lá penitenciário da Ilha Grande. Juntou todo mundo, o ideólogo, o seu professor, depois veio Escadinha e outros tantos, ensinaram o bandido comum, que era batedor de carteira, que não, olha só, você é bandido, mas você tem que ter ideologia, porra. E olha o que virou aí, ó. Olha o movimento empreendedor desses caras, ideológico, e que a esquerda apoia e bate palma. Tá aí o Comando Vermelho, tá aí o seu PCC, organizações terroristas internacionais, que a gente está aqui hoje, 2025, outubro, quase novembro, vendo o que está dando conta. E vamos, infelizmente, ainda dar conta disso, porque deixamos esse movimento do Estado leniente, que é aquele único que deveria ter o monopólio do uso da força, distribuir, porque quis achar que a retórica do deixa meu paz e amor, aqui tá tudo certo, a humanização do bandido, como o Cop bem colocou, o Batata, me perdoa se eu errei, dizendo que bandido, quando tira o fuzil, é um ser humano. Sim, é um ser humano, mas aquele que puxa o gatilho e aquele que colocou a população do Rio de Janeiro, e do Brasil também, né? Carcará mora em Fortaleza aí, também tá, a população tá acuada, uma cidade acuada por conta do bandido, onde o bandido virou o controlador. Ele é o governo, ele é a nação, porque ele tem território, tem população
e tem uma aliança que governa, que é como se fosse o governo, ele é um órgão local que comanda aquele estado e coloca a população de bem atrás das grades, atrás de tudo, com medo, acuada, como a população do Rio de Janeiro está passando aí por décadas. E onde começou isso também, lembrando do Movimento Vermelho? Quem é um grande incentivador dessa confusão toda que está o Rio de Janeiro hoje? Seu governador Leonel Brizola, há 40 anos atrás, no início da década de 80, que falou que a polícia dele não ia subir favela para quebrar porta. E aí? Olha só a confusão. Então, quando a gente fala de DPF 635, PEC de segurança pública, a gente está falando isso hoje, mas a raiz desse problema está lá atrás. Porque esse povo deixou isso tudo acontecer. Né? E o povo de bem, os homens de bem, acuaram-se, subiram em cima do muro, ficaram com medo, pós-governo militar, não, deixa disso, deixa esse governo aí tomar conta, e daí, a conta chegou, e vai continuar chegando, e tomara que a gente não perca outras almas, de bem, heróis que caíram por conta desse governo leniente, e por conta dessa facção criminosa, e por conta desse movimento que a gente chama de bandidolatria, que é achar que o bandido é inocente e onde as forças de segurança são os malvadões. Perfeito, Vilas Boas. O Júlio vai fazer um comentário aqui sobre um ponto importantíssimo. Júlio, com você. Bem, Eric, como eu estou sempre ligado nas tecnologias ligadas à segurança pública e ao militarismo, bem, o que eu vi foi pessoas, não posso dizer nem apoiadores do tráfico, que são moradores, filmando os policiais na invasão durante a operação e repassando essas imagens com localização para os grupos de facções. Então existe um grupo de WhatsApp, que está ligando as pessoas, como o Carcará falou, você começa a sua operação lá fora da favela, você já está sendo denunciado. Então, sucinto aí aos agentes de segurança pública e às autoridades prestarem atenção e mobiliarem todos os operadores durante a missão, isso para um futuro, como nós discutimos aqui o que era necessário, mobiliar todos os operadores com rádios tranqueados, rádios seguros, para não utilizarem ou o WhatsApp ou o telefone celular e simplesmente entrar com toda operação com bloqueadores de sinal. São jammers, são interferidores que não vão deixar nenhum morador fazer esse tipo de denúncia dos agentes de segurança pública, assim resguardando a localização e até mesmo a identificação desses agentes, o que vem acarretando e muito, parando ali a dinâmica dessa operação. Então isso é um item que tem que ser levado a sério, bloqueadores de celulares e comunicação rádio para todos os operadores. Que fique a dica.